tarde. Os primeiros atos da intervenção federal na segurança do Rio. O presidente Temer chega à capital fluminense e se reúne com o governador e o interventor general Walter Souza Braga Neto e anuncia a criação do Ministério da Segurança Pública. O prefeito Marcelo Crivella, do PRB, volta da Europa e também participa do encontro. Nossos repórteres mostram o que vai mudar no dia a dia da população e, em Brasília, explicam o passo a passo da discussão da medida no Congresso. O repórter José Roberto Burnier chega à fronteira com a Venezuela e mostra que nada mudou desde o decreto de emergência social assinado por Temer. 800 venezuelanos chegam todos os dias ao Brasil pelo posto de Roraima. Começou agora há pouco no Rio de Janeiro a primeira reunião de trabalho para acertar os detalhes da intervenção federal na segurança pública do Estado. Vamos agora falar com Mônica Teixeira, que acompanha tudo. Oi, Mônica, boa tarde para você. Olá, Fábio, boa tarde a todos. Olha, o presidente Michel Temer chegou pouco depois do meio-dia aqui ao Palácio Guanabara, que é a sede do governo do Rio. Ele foi recebido pelo governador Luiz Fernando Pezão e pelo prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que passou o carnaval fora do Brasil numa viagem à Europa, mas voltou para participar desse encontro. Vários ministros também participam dessa reunião, entre eles o ministro da Fazenda, ministro da Defesa, ministro da Justiça e também, é claro, o interventor na área da segurança, o general Braga Neto. Essa é uma reunião para acertar detalhes de como vai funcionar essa intervenção federal na segurança pública no Rio de Janeiro. E durante a reunião, o presidente Michel Temer já anunciou a criação do Ministério da Segurança Pública. Vamos ver então na reportagem como é que fica o comando da segurança no Rio com essa intervenção. O general Walter Souza Braga Neto assume o comando dos mais de 50 mil homens que atuam na segurança do Rio. É ele quem vai controlar cada passo das polícias, civil e militar, e o que acontece dentro das penitenciárias e no Corpo de Bombeiros. A Secretaria de Segurança, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e o Sistema Carcerário estarão sob a responsabilidade do general Braga. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou que as Forças Armadas não vão ter poder de polícia. A ordem jurídica permanece a mesma, ou seja, as Forças Armadas não detêm poder de polícia. Elas não passarão a deter esse poder de polícia. Poder de polícia, polícia repressiva, ostensiva, judiciária, permanece com as polícias de forma absolutamente inalterada. E explicou o alcance da intervenção no Rio. Além de poder mandar, eu posso transformar, eu posso demitir, eu posso admitir, eu posso reestruturar, enfim, eu posso todos os atos de governo. Na prática, vai ser assim. O general Braga Neto se torna a autoridade máxima no Estado na segurança. Nas outras áreas, quem continua mandando é o governador. Eles vão ter o mesmo nível de autoridade, cada um com as suas atribuições. Serão 10 meses de convivência até o dia 31 de dezembro. Com a nomeação do interventor, o secretário de Segurança Pública, Roberto Sá, entregou o cargo. O general Braga Neto é quem vai traçar as estratégias para a segurança pública daqui para frente e determinar como o efetivo vai trabalhar e quais serão as ações de combate à criminalidade. O novo interventor será subordinado apenas ao presidente da República. Já existe um Estado-Maior conjunto operando no Rio desde o início da Operação Rio, que nós chamamos de Operação Furacão, com a participação de todos os órgãos, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional, ABIN, todos os órgãos já estão participando. Então isso continua, Só vai haver uma maior integração. Nós vamos procurar colocar todos numa maior integração. O Rio de Janeiro amanheceu com mais segurança nas ruas, mas o reforço ainda não é consequência do anúncio da intervenção federal. Veja na reportagem de Carlos Dilanoy. As tropas chamavam a atenção na zona sul do Rio na manhã deste sábado. Nas pistas, no alto das passarelas, no céu. Aqui no aterro do Flamengo nós encontramos blindados e homens do Exército. Mas, de acordo com o Comando Militar do Leste, é apenas um reforço na segurança pela presença do presidente Michel Temer no Rio. Na favela da Rocinha, policiais militares do interior faziam patrulhamento, mas a PM disse que o reforço já vinha acontecendo. Não tem sido suficiente. Os moradores vivem com medo de tiroteios.
todos esses conflitos acabam com a nossa liberdade, acabou com o mercadinho perto da minha casa, acabou com tudo. Muita violência no Rio, não sei de onde vem isso. Eu estou no Rio de Janeiro há 52 anos, eu nunca vi esse tipo de coisa. O Wilson trabalha como guia e toda semana traz grupos de turistas de São Paulo para visitar o Rio. Mas muita gente tem desistido da viagem. Era para nós irmos com 100 pessoas, mas infelizmente ficaram com medo, assalto, arrastão, essas coisas todas. De 100, ficaram só 8. A intervenção foi uma medida extrema do governo federal para conter o avanço da violência. Só fica abaixo de outras medidas mais graves, como o estado de sítio e o estado de defesa. Haverá incômodos, eu não tenho dúvida nenhuma, mas todos não se tomam uma decisão tão grave, não se inicia um caminho tão difícil, sem a consciência da gravidade e das consequências que esse caminho trará. É fundamental que a população entenda e ajude o que se está fazendo. Senão, não há recurso possível para ajudá-los. Os juristas explicam que o decreto não muda os direitos fundamentais e os deveres dos cidadãos. O que pode acontecer, né, é que ao invés da pessoa ser abordada por um agente policial, né, ela pode ser abordada por um membro das Forças Armadas, né, que tem que cumprir a lei. Né, pode pedir identificação, né, pode fazer uma pesquisa sobre antecedentes criminais. Agora, só pode prender se a pessoa estiver em flagrante delito. Né, e, nesse caso, levar à delegacia de polícia para que o delegado de polícia interprete a situação. Vale o mesmo para operações policiais. Entrar na casa de alguém sem mandado não pode nem a polícia, nem membros das Forças Armadas. Só pode entrar na casa de alguém com um mandado expedido pelo Poder Judiciário, seja o agente policial, seja um membro das Forças Armadas. Não há nenhum risco para a democracia quando qualquer ação envolvendo qualquer instituição se dar a partir da Constituição ou dos comandos constitucionais. Pelo contrário, nós temos o reforço da democracia, porque a democracia exige ordem, mas ordem legítima, e a legitimidade deflui da Constituição. Para esse especialista em políticas públicas, a situação do Rio exige medidas urgentes e transparência das autoridades. Tem muita gente que tem dúvida, tem muita gente que tem insegurança. O que vai ser isso? Como é que vai ser esse nível de intervenção? Isso tudo está muito nebuloso ainda. Eu acho que isso tem que ser o mais rapidamente possível explicitado para a população, né? E a primeira prova de fogo para o Rio de Janeiro é garantir a segurança nos blocos este fim de semana. Nós vamos até lá agora ao vivo com o repórter Diego Aidar. Oi, Diego, boa tarde para você. Oi, Fábio, boa tarde para você, uma ótima tarde para todo mundo. Eu estou aqui em cima do trio elétrico, de onde agora há pouco a Anitta comandou o Bloco das Poderosas. Olha, ela botou todo mundo realmente para dançar, com vários hits, vários sucessos. A Anitta que lançou um sucesso atrás do outro em 2017 e o público sabia de cor. Além dela, outras atrações vieram para cá, como a cantora sensação do momento, Jojo Todinho, e teve até atração internacional, o DJ Alessio. A expectativa da Rio Tour era de mais de 200 mil pessoas aqui curtindo o Bloco das Poderosas. A Polícia Militar confirmou que reforçou o policiamento nos blocos da cidade e também em ruas da Zona Sul e no centro da cidade. A gente viu, enquanto a gente acompanhava o bloco, homens da Polícia Militar, do Grupo Tático, da Guarda Municipal e também PMs posicionados numa torre para observar tudo do alto. Olha, uma multidão veio aqui para Presidente Antônio Carlos no centro para cantar e dançar em paz, Fábio William. É isso que a gente espera. Muito obrigado, viu, Diego? A gente volta a falar ao vivo com a repórter Mônica Teixeira, que acompanha a primeira reunião para dar detalhes sobre a intervenção no Rio de Janeiro. Oi, Mônica. Oi, Fábio. Pois é, por aqui a reunião continua e já há essa informação, né, de que o presidente Michel Temer confirmou a criação do Ministério da Segurança Pública. Essa reunião acontece numa sala onde a imprensa não tem acesso, mas no fim do encontro está prevista uma entrevista coletiva. As autoridades devem detalhar o que foi discutido durante essa reunião. Há uma grande expectativa para saber se haverá ou não trocas nos comandos das polícias e se hoje, ainda hoje, depois
depois dessa reunião, algum nome será divulgado para ocupar tanto o cargo da chefia da Polícia Civil quanto o cargo de comandante-geral da Polícia Militar. Essa é a expectativa por aqui, Fábio. Muito obrigado mais uma vez, Mônica. E o decreto de intervenção no Rio já foi enviado pela presidência ao Congresso Nacional e deve ser apreciado e votado pela Câmara e pelo Senado em sessões na segunda e terça-feira. A reportagem é de Gioconda Brasil. O Congresso vai dar prioridade à votação do decreto. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, marcou a sessão de votação para segunda-feira, às 19h. O Parlamento, tenho certeza, que estará junto nesse primeiro passo e que depois outros passos virão para que a segurança não apenas do Rio, mas de todo o Brasil, esteja em patamares mais civilizados que os de hoje. O decreto chegou ao Congresso 2 horas depois de ter sido assinado pelo presidente Michel Temer. A intervenção já está valendo, mas precisa do aval de deputados e senadores. Como o decreto tramita em regime de urgência, não passa por comissões, vai direto para a votação no plenário. A sessão deve começar com a leitura do parecer do relator. 3 deputados podem se inscrever para falar a favor do decreto e 3 contra. Encerrada a discussão, a votação já pode começar e será aberta. O decreto será aprovado se conseguir a maioria simples dos votos. No entendimento dos técnicos do Congresso, deputados e senadores não poderão acrescentar ou retirar pontos do texto, porque a decretação de intervenção federal é competência privativa do presidente da República. Aprovado na Câmara, o decreto segue para o Senado, onde o presidente Eunício Oliveira adiantou que vai escolher um relator favorável à intervenção. Vou conversar com as bancadas e vou escolher alguém, já que cabe a mim fazer a escolha, vou escolher alguém que seja favorável à intervenção na segurança pública, repito, porque o próprio governador do estado do Rio de Janeiro pediu a intervenção. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu durante a madrugada armas e drogas que estavam sendo transportadas num ônibus para o Rio de Janeiro. O ônibus foi parado em Registro, no interior de São Paulo. No bagageiro foram encontradas 26 pistolas, 52 carregadores, 4 imitações de fuzil e 5 quilos de cocaína. A maior parte dentro de um aparelho de ar-condicionado. Segundo a polícia, um adolescente confessou que tinha sido contratado para levar o material de Curitiba para o Rio de Janeiro. Nós vamos até agora a cidade de Pacaraima, em Roraima, onde está o repórter José Roberto Burnier, que ele acompanha o drama dos venezuelanos que buscam refúgio no Brasil, fugindo da crise social provocada pelo governo de Nicolás Maduro. Olha só, e o Burnier foi até a fronteira hoje da Venezuela, acompanhando a chegada dos venezuelanos. Burnier, diz como é que está a situação aí depois daquele decreto do presidente na última quinta-feira. O que é que você acompanhou, o que é que você viu? Boa tarde para você. Oi, Fábio, boa tarde para você, boa tarde para todos. Fábio, praticamente não mudou nada. Os venezuelanos continuam cruzando a fronteira, são cerca de 800 pessoas por dia. Um agente da Polícia Federal, que não pode gravar entrevista e também não pode ser identificado, me disse que esse controle não pode ser mais rígido porque a legislação brasileira não permite. Ele me explicou que todo venezuelano que chega ali na fronteira, no posto da Polícia Federal e diz que quer pedir o status de refugiado, o Brasil tem que deixá-lo entrar. Cerca de 30 militares da Força de Segurança Nacional já estão aqui em Pacaraima, mas ainda não começaram a... Bom, nós tivemos um problema aí no link, mas nós vamos agora mostrar a reportagem que o Burnier preparou sobre esse assunto. Veja. Esse é o marco da fronteira entre o Brasil e a Venezuela. Essas pessoas que você vê aqui na beira da estrada, ali no carro azul, por exemplo, são cambistas. Como a moeda na Venezuela é o bolívar, só se pode usar bolívar no país vizinho, quem cruza aqui muitas vezes para trocar reais por bolívares. Aí eles pegam os bolívares, vão no centro de Pacaraima, cidade brasileira, e trocam de volta com comerciantes para reais. Essa atividade, ela é ilegal, clandestina, é um câmbio paralelo
mas não há a menor fiscalização. Agora são 8h20 da manhã, aqui em Pacaraima. Nós estamos no controle de fronteira do lado brasileiro entre Brasil e Venezuela. Olha só quantos venezuelanos já estão aqui esperando entrar no Brasil. Eles recebem uns papéis para preencher aqui algumas informações preliminares. Depois todos vão pedir o status de refugiado para poder trabalhar no Brasil. Agora, gente, não acabou não. Olha aqui do outro lado. Olha lá. Quantidade de gente que também está esperando do lado de lá para ser atendida pela Polícia Federal Brasileira. É uma cena muito triste, né? Pessoas que estão deixando a Venezuela em busca de uma vida melhor, porque lá no país deles eles enfrentam fome, falta de alimentos, violência, falta de oportunidades, salários muito baixos, inflação de 2.000% ao ano. A família de Carmen Duarte se espalhou pela América Latina para fugir da crise no país. Carmen veio para Manaus há 3 anos. Alguns parentes ainda não conseguiram sair da Venezuela. Outros foram para o Peru, para o Chile. Uns em Caracas, outros em Peru, outros se foi para Chile. Foi encaminhada para a prisão domiciliar ontem à noite em São Paulo a mulher que ficou presa por 6 dias junto com o bebê recém-nascido. Jéssica Monteiro deixou a penitenciária com o bebê no colo. Ela foi autuada por tráfico, segundo a polícia, pela posse de 90 gramas de maconha. O bebê nasceu um dia depois da prisão, no hospital. Na audiência de custódia, a justiça negou o pedido de prisão domiciliar. Mas ontem, um juiz da 10ª Vara Criminal revogou a decisão. A Academia Militar das Agulhas Negras em Resende, no sul do estado do Rio, viveu uma cena inédita neste sábado. Pela primeira vez, mulheres passaram pelo portão monumental para serem preparadas para a carreira militar pela academia. Veja na reportagem de Rose Gomes. Brasil! A partir de agora, novos 413 cadetes do Exército vão integrar a Academia Militar das Agulhas Negras, que fica em Resende. E logo na cerimônia de recepção, uma novidade. Emily Braz, de 18 anos, uma mulher, recebeu a chave da academia. E ela não estava sozinha. O grupo, que até então era formado apenas por homens, agora conta com 34 mulheres. Foi a primeira vez que elas passaram pelo portão monumental da academia para integrar uma turma mista de cadetes. Eu sempre tive uma admiração muito grande porque meu pai é militar. Aí quando surgiu a oportunidade, eu me interessei pelo pioneirismo e fui saber mais, fui procurar saber e gostei bastante. É muito, muito orgulho hoje, nossa, sem palavras, assim, eu sempre acreditei muito na minha filha, ela é muito forte. Agora elas se preparam para serem combatentes da mesma forma que os homens. E daqui a alguns anos, uma delas poderá chegar ao comando do Exército. Isso porque estão seguindo esse caminho na carreira militar. É com muita alegria que nós recebemos. Nós sabemos que a mulher traz sempre um toque diferente por onde passa. Então a academia, que é uma escola de formação de líderes, de combatentes, lidando com o sexo feminino, vai se adaptar e vai colher muitos frutos. Após os 4 anos de curso, eles e elas vão escolher a área que vão atuar durante a carreira militar. Assim que abriu o concurso para vaga feminina, eu prestei o concurso e agora estou aqui com muito orgulho. E elas já contam com o apoio dos colegas. A gente está fazendo parte desse momento histórico, é muito importante, tanto para nós homens como para nós mulheres. Somos apenas um corpo de tropa e somos todos unidos, isso é mais importante. Hora da previsão do tempo hoje com o Thiago Scheuer. Oi, Thiago, boa tarde. Fala, Fábio, boa tarde para você em casa também. É isso, e o dia já começou com chuva forte no Nordeste, é isso? Muita chuva, viu, Fábio? Já vem acontecendo há alguns dias, né? Mas eu te conto em detalhes, essa chuva ela vai continuar, a chuvarada está estacionada ali em boa parte da região Nordeste, está atingindo também o Norte, como o Pará e alguns lugares do Amazonas. Nas últimas 12 horas vem chovendo muito, né? Só para a gente ter noção, a gente separou aqui alguns acumulados.
isolados. Em Cantanhede, no Maranhão, 83 milímetros, isso é muita chuva. Esperantina, no Piauí, 44 e Fortaleza, 80 milímetros. São alguns destaques aí. Agora, em Maceió, teve ventania e aí ela acabou derrubando algumas árvores pela cidade e aí a chuvarada também alagou ruas. A Defesa Civil avisou que todos os órgãos de emergência estão em alerta desde ontem por lá. Agora em Natal também está chovendo bastante e só hoje pelo menos 8 pontos da cidade alagaram. Claro que tem muita nuvem carregada ali no Nordeste, né? Você vê aqui na nossa visão de raio-x, nosso mapa aqui, ó, do satélite, imagens de satélite, veja só quantas nuvens carregadas e também a gente destaca essas nuvens por aqui, ó, em Mato Grosso do Sul e oeste de São Paulo. Ali pode ter chuva na região de Presidente Prudente, Araçatuba, chuva forte, tá? Nas próximas horas. Voltando a falar do Nordeste, por lá tem um sistema, que é essa escadinha aqui, que está provocando muita chuva. É a Zona de Convergência Intertropical. É um nome complicado, mas é fácil de entender. É um sistema que deixa as nuvens enfileiradas. Aqui em cima, nuvens, claro, de chuva e bem carregadas. Veja que chuva também está espalhada aí por boa parte do Brasil. Hoje em Natal deve acumular 51 milímetros, isso durante todo o dia, máxima de 27. Fortaleza 40 milímetros, chuvarada também. E João Pessoa 25 milímetros. Em João Pessoa o sol está de folga, tá? Em outras capitais também tem chuva hoje. Vamos olhar aqui, ó. São Luís 30 graus, Palmas agora à tarde 33 com chuvarada, assim como em Porto Velho 32, Campo Grande com 28 graus. E em Vitória uma chuva fraca, viu? 32 graus. Tudo se vira nos 30 aí, Fábio. Pois é, e onde é que tem tempo firme essa tarde, Thiago? Tem, mas tá bem econômico no nosso mapa, viu? Regularam aí o amarelo do mapa. Tem aquele tempo firme, você vai olhar aqui comigo, aquele que é bom para colocar roupa no varal, você sabe muito bem. Interior da Bahia, pega boa parte de Minas Gerais também, centro-norte do estado, e desce aqui, ó, litoral sul de São Paulo, leste do Paraná, centro-leste de Santa Catarina e quase todo o Rio Grande do Sul. Lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, veja, máxima de 29 agora à tarde. Em Registro, em São Paulo, 26 graus. E em Barreiras, na Bahia, 33 graus. Claro que tem gente que ainda vai curtir os bloquinhos de carnaval em São Paulo e também no Rio. A gente separou para você. São Paulo tem chance de pancadas em pontos isolados, 27 graus agora à tarde. E no Rio, calor de 32, também tem risco de chuva no Rio. E o que esperar para amanhã? Amanhã a gente tem alguns destaques, viu, Fábio, de temporal, tá? Tem chuva, claro, praticamente em todo o Brasil, como hoje, em algum momento do domingo, mas atenção para você que mora nessas áreas aqui em laranja. Pega aqui, ó, principalmente de Alagoas, vira curva no Rio Grande do Norte, vai até o norte do Brasil, Amapá, Roraima, desce aqui, ó, pelo meio de Mato Grosso e até o oeste do Paraná. Pode sim ter muita chuva. Recife, João Pessoa em Natal, aí o sol tira folga amanhã também, não deve nem aparecer, viu? Ok, Thiago, muito obrigado. Ótimo sábado para você. Para nós, Fábio, bom domingo também. Tchau, gente. Um abraço. Tchau. Olha, 13 pessoas morreram atingidas em solo por um helicóptero que caiu no México quando sobrevoava áreas atingidas por um terremoto. Entre os passageiros estava o ministro do Interior do México e o governador do estado de Oaxaca, que sobreviveram. O terremoto de 7,2 de magnitude sacudiu o sul do país, abalou a estrutura de prédios e deu um susto nos moradores de Oaxaca, mas não provocou mortes. Todo mundo correu para as ruas. As calçadas ficaram lotadas. Na cidade do México, muita gente se segurou no que pôde. O tremor também provocou acidentes e comprometeu a estrutura de algumas estradas. Nos Estados Unidos, o governador da Flórida, Rick Scott, pediu a exoneração do diretor do FBI depois que ficou claro que o órgão tinha informações sobre as ameaças de Nicholas Cruz, o autor do massacre na escola Marjory Stoneman Douglas, na cidade de Parkland, na quarta-feira. O próprio FBI admitiu que foi avisado de que o jovem apresentava desejo de matar, comportamento errático e postava mensagens inquietantes nas redes sociais, que incluíam a intenção de conduzir um tiroteio em uma escola. Por meio de um comunicado, Rick Scott, que é do Partido Republicano, o mesmo de Donald Trump, disse que o fracasso do FBI em agir contra o atirador é inaceitável. 17 alunos e professores foram mortos no massacre. O diretor do FBI, Christopher Wray, ainda não comentou as declarações do governador.
Um tribunal do Paquistão decidiu condenar à pena de morte um jovem que estuprou e matou uma menina de 7 anos no mês passado. O crime gerou protestos no país inteiro. A polícia encontrou o corpo de Zainab Ansari em uma caçamba de lixo 4 dias depois do desaparecimento dela no mês passado em Kassur. Paquistaneses foram às ruas protestar contra a falta de providências do governo. Nas manifestações, houve confronto com a polícia e 2 pessoas morreram. Antes da morte de Zainab, moradores da cidade de Kassur já haviam denunciado crimes semelhantes à polícia várias vezes. Por meio de testes de DNA, os investigadores provaram a ligação do assassino em série Imran Ali, de 24 anos, com a morte de Zainab e de pelo menos mais 7 meninas. Para falar ao vivo com a repórter Mônica Teixeira, a primeira reunião sobre a intervenção no Rio de Janeiro terminou agora há pouco e a Mônica acompanhou tudo. Mônica. Oi, Fábio, é isso. A reunião terminou agora há pouco. O presidente Michel Temer veio até aqui, fez um breve pronunciamento para os jornalistas, mas não respondeu a nenhuma pergunta. Ele disse que a reunião foi muito produtiva, que a situação da segurança no Rio de Janeiro era intolerável e que era realmente preciso a união de todos os esforços. Ele anunciou aqui, diante de toda a imprensa, que vai criar na semana que vem ou na próxima o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Esse ministério vai coordenar todas as ações de segurança pública em todo o país. Vamos ouvir então o que o presidente Michel Temer falou. Porque muito brevemente, semana que vem ou na outra semana, mais tardar, eu quero criar, já conversei com o presidente da Câmara, presidente do Senado, um ministério extraordinário da segurança pública, que na verdade vai coordenar o trabalho da segurança pública em todo o país. Não vai, evidentemente, invadir as competências de cada Estado federado. Vai cumprir as suas funções de natureza constitucional, que já são da União Federal, mas também vai coordenar o trabalho de segurança pública em todo o país. Este é um anúncio que agora, acho que pela primeira vez, estou fazendo publicamente. As termas de Caracalla foram uma das maiores e mais luxuosas construções do Império Romano. Lá, ao contrário da maioria das termas, não existia fonte de água termal. E os operários trabalhavam dia e noite para alimentar os 50 fornos e manter a água quente. Agora, mais de 1.800 anos depois, com a ajuda da tecnologia, é possível rever a beleza do lugar, que era considerado uma das 7 maravilhas de Roma. Olhando as ruínas deslumbrantes de Caracalla, com as suas paredes nuas, sem revestimento, fica difícil imaginar o que um dia existiu aqui. Essas termas da Roma Antiga, inauguradas no ano 216 depois de Cristo, foram as mais luxuosas já construídas pelo homem. 1802 anos depois, através de um visor de realidade virtual, um GPS e uma bússola integrados e com uma reconstrução científica dos ambientes de Caracalla, tudo ficou possível, até ver os seus salões suntuosos. Aqui mesmo, comparando o passado e presente, porque as imagens virtuais se sobrepõem às imagens reais. As ricas termas eram consideradas uma das 7 maravilhas de Roma. Tinha gente que vinha só para ver a beleza dos mármores, porque Caracalla foi um dos grandes acontecimentos do mundo antigo, desejado pelo imperador que tinha o seu nome. Para tentar diminuir os efeitos da sua má reputação, o imperador Caracalla deu estas termas de presente ao povo romano. Aqui dentro existia tudo que hoje pode ser encontrado numa grande estação de águas ou clínica de beleza: piscinas, sauna, bares, restaurantes, sala de ginástica e até depilação. Tratavam da saúde alternando a temperatura da água. Na parte quente, calidarium em latim, uma piscina aquecida a mais de 38 graus centígrados e as saunas secas. Depois o tiepidarium, com as banheiras de água morna. Só então usavam as banheiras e piscinas frias para o choque térmico, o frigidarium.
e se começava tudo de novo. Duas dessas banheiras também sobreviveram e decoram a Praça Farnese, no centro histórico de Roma. O responsável pela empresa que criou o visor diz que este é o resultado real de um sonho. O efeito emocional é importante porque influencia a nossa capacidade de memorizar. Nos lembramos daquilo que nos emociona e assim podemos narrar de modo correto a vida em Caracalla, diz Francesco Cocchetti. O superintendente de todos os monumentos arqueológicos de Roma, Francesco Prosperetti, diz que esses são os restos de um mosaico muito importante de quase 2000 anos. É uma cidade que condensa em si uma quantidade de testemunhos de história e arte que não tem igual no mundo. Perguntei à diretora de Caracalla se o imperador conseguiu reabilitar a sua reputação. Caracalla foi um bom menino, mas quando cresceu, o pai dele quis dividir o império entre ele e o irmão. Caracalla então matou o irmão para reinar sozinho. Mas, como aconteceu várias vezes, os imperadores malvados acabaram deixando grandes obras na história da edilícia romana. A gente lembra que termina à meia-noite o horário de verão. Moradores de 10 estados e do Distrito Federal devem atrasar o relógio em 1 hora. Os números da economia este ano ainda não foram divulgados. No ano passado, o governo economizou 147 milhões de reais com o horário de verão. O Jornal Hoje fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional. Obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde e um excelente. O próprio FBI admitiu que foi avisado de que o jovem apresentava desejo de matar, comportamento errático e postava mensagens inquietantes nas redes sociais, que incluíam a intenção de conduzir um tiroteio em uma escola. Por meio de um comunicado, Rick Scott, que é do Partido Republicano, o mesmo de Donald Trump, disse que o fracasso do FBI em agir contra o atirador é inaceitável. 17 alunos e professores foram mortos no massacre. O diretor do FBI, Christopher Wray, ainda não comentou as declarações do governador. Um tribunal do Paquistão decidiu condenar à pena de morte um jovem que estuprou e matou uma menina de 7 anos no mês passado. O crime gerou protestos no país inteiro. A polícia encontrou o corpo de Zainab Ansari em uma caçamba de lixo 4 dias depois do desaparecimento dela no mês passado em Kassur. Paquistaneses foram às ruas protestar contra a falta de providências do governo. Nas manifestações, houve confronto com a polícia e 2 pessoas morreram. Antes da morte de Zainab, moradores da cidade de Kassur já haviam denunciado crimes semelhantes à polícia várias vezes. Por meio de testes de DNA, os investigadores provaram a ligação do assassino em série Imran Ali, de 24 anos, com a morte de Zainab e de pelo menos mais 7 meninas. Para falar ao vivo com a repórter Mônica Teixeira, a primeira reunião sobre a intervenção no Rio de Janeiro terminou agora há pouco e a Mônica acompanhou tudo. Mônica. Oi, Fábio, é isso. A reunião terminou agora há pouco. O presidente Michel Temer veio até aqui, fez um breve pronunciamento para os jornalistas, mas não respondeu a nenhuma pergunta. Ele disse que a reunião foi muito produtiva, que a situação da segurança no Rio de Janeiro era intolerável e que era realmente preciso a união de todos os esforços. Ele anunciou aqui, diante de toda a imprensa, que vai criar na semana que vem ou na próxima o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Esse ministério vai coordenar todas as ações de segurança pública em todo o país. Vamos ouvir então o que o presidente Michel Temer falou. Porque muito brevemente, semana que vem ou na outra semana, mais tardar, eu quero criar, já conversei com o presidente da Câmara, presidente do Senado, um Ministério Extraordinário da Segurança Pública, que na verdade vai coordenar o trabalho da segurança pública em todo o país. Não vai, evidentemente, invadir as competências de cada Estado federado. Vai cumprir as suas funções de natureza constitucional, que já são
da União Federal, mas também vai coordenar o Souza Braga Neto assume o comando dos mais de 50 mil homens que atuam na segurança do Rio. É ele quem vai controlar cada passo das polícias, civil e militar, e o que acontece dentro das penitenciárias e no Corpo de Bombeiros. A Secretaria de Segurança, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e o Sistema Carcerário estarão sob a responsabilidade do General Braga. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou que as Forças Armadas não vão ter poder de polícia. A ordem jurídica permanece a mesma, ou seja, as Forças Armadas não detêm poder de polícia. Elas não passarão a deter esse poder de polícia. O poder de polícia, polícia repressiva, ostensiva, judiciária, permanece com as polícias de forma absolutamente inalterada. E explicou o alcance da intervenção no Rio. Além de poder mandar, eu posso transformar, eu posso demitir, eu posso admitir, eu posso reestruturar, enfim, eu posso todos os atos de governo. Na prática, vai ser assim. O general Braga Neto se torna a autoridade máxima no Estado na segurança. Nas outras áreas, quem continua mandando é o governador. Eles vão ter o mesmo nível de autoridade, cada um com as suas atribuições. Serão 10 meses de convivência até o dia 31 de dezembro. Com a nomeação do interventor, o secretário de Segurança Pública, Roberto Sá, entregou o cargo. O general Braga Neto é quem vai traçar as estratégias para a segurança pública daqui para frente e determinar como o efetivo vai trabalhar e quais serão as ações de combate à criminalidade. O novo interventor será subordinado apenas ao presidente da República. Já existe um Estado-Maior conjunto operando no Rio desde o início da Operação Rio, que nós chamamos de Operação Furacão, com a participação de todos os órgãos, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional, ABIN, todos os órgãos já estão participando. Então isso continua, Só vai haver uma maior integração. Nós vamos procurar colocar todos numa maior integração. O Rio de Janeiro amanheceu com mais segurança nas ruas, mas o reforço ainda não é consequência do anúncio da intervenção federal. Veja na reportagem de Carlos de Lanoy. As tropas chamavam a atenção na zona sul do Rio na manhã deste sábado. Nas pistas, no alto das passarelas, no céu. Aqui no aterro do Flamengo nós encontramos blindados e homens do Exército. Mas, de acordo com o Comando Militar do Leste, é apenas um reforço na segurança pela presença do presidente Michel Temer no Rio. Na favela da Rocinha, policiais militares do interior faziam patrulhamento, mas a PM disse que o reforço já vinha acontecendo. Não tem sido suficiente. Os moradores vivem com medo de tiroteios. Todos esses conflitos acabam com a nossa liberdade. Oi, Fábio, é isso. A reunião terminou agora há pouco. O presidente Michel Temer veio até aqui, fez um breve pronunciamento para os jornalistas, mas não respondeu a nenhuma pergunta. Ele disse que a reunião foi muito produtiva, que a situação da segurança no Rio de Janeiro era intolerável e que era realmente preciso a união de todos os esforços. Ele anunciou aqui, diante de toda a imprensa, que vai criar na semana que vem ou na próxima o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Esse ministério vai coordenar todas as ações de segurança pública em todo o país. Vamos ouvir então o que o presidente Michel Temer falou. Porque muito brevemente, semana que vem ou na outra semana, mais tardar, eu quero criar, já conversei com o presidente da Câmara, presidente do Senado, um ministério extraordinário da segurança pública, que na verdade vai coordenar o trabalho da segurança pública em todo o país. Não vai, evidentemente, invadir as competências de cada Estado federado. Vai cumprir as suas funções de natureza constitucional, que já são da União Federal, mas também vai coordenar o trabalho de segurança pública em todo o país. Este é um anúncio que agora, acho que pela primeira vez, estou fazendo publicamente. As termas de Caracalla foram uma das maiores e mais luxuosas construções do Império Romano. Lá, ao contrário da maioria das termas, não existia fonte de água termal. E os operários trabalhavam dia e noite para alimentar os 50 fornos e manter a água quente. Agora, mais de 1.800 anos depois, com a ajuda da tecnologia, é possível rever a beleza do lugar, que era considerado uma das 7 maravilhas de Roma.
Olhando as ruínas deslumbrantes de Caracalla, com as suas paredes nuas, sem revestimento, fica difícil imaginar o que um dia existiu aqui. Essas termas da Roma Antiga, inauguradas no ano 216 depois de Cristo, foram as mais luxuosas já construídas pelo homem. 1802 anos depois, através de um visor de realidade virtual, um GPS e uma bússola integrados e com uma reconstrução científica dos ambientes de Caracalla, tudo ficou possível, até ver os seus salões suntuosos. Aqui mesmo, comparando passado e presente, porque as imagens virtuais se sobrepõem às imagens reais. As ricas termas eram consideradas uma das 7 maravilhas de Roma. Tinha gente que vinha só para ver a beleza dos mármores, porque Caracalla foi um dos grandes acontecimentos do mundo. Brasil numa viagem à Europa, mas voltou para participar desse encontro. Vários ministros também participam dessa reunião, entre eles o ministro da Fazenda, ministro da Defesa, ministro da Justiça e também, é claro, o interventor na área da segurança, o general Braga Neto. Essa é uma reunião para acertar detalhes de como vai funcionar essa intervenção federal na segurança pública no Rio de Janeiro. E durante a reunião, o presidente Michel Temer já anunciou a criação do Ministério da Segurança Pública. Vamos ver então na reportagem como é que fica o comando da segurança no Rio com essa intervenção. O general Walter Souza Braga Neto assume o comando dos mais de 50 mil homens que atuam na segurança do Rio. É ele quem vai controlar cada passo das polícias, civil e militar, e o que acontece dentro das penitenciárias e no Corpo de Bombeiros. A Secretaria de Segurança, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e o Sistema Carcerário estarão sob a responsabilidade do general Braga. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou que as Forças Armadas não vão ter poder de polícia. A ordem jurídica permanece a mesma, ou seja, as Forças Armadas não detêm poder de polícia. Elas não passarão a deter esse poder de polícia. O poder de polícia, polícia repressiva, ostensiva, judiciária, permanece com as polícias de forma absolutamente inalterada. E explicou o alcance da intervenção no Rio. Além de poder mandar, eu posso transformar, eu posso demitir, eu posso admitir, eu posso reestruturar, enfim, eu posso todos os atos de governo. Na prática, vai ser assim. O general Braga Neto se torna a autoridade máxima no Estado na segurança. Nas outras áreas, quem continua mandando é o governador. Eles vão ter o mesmo nível de autoridade, cada um com as suas atribuições. Serão 10 meses de convivência até o dia 31 de dezembro. Com a nomeação do interventor, o secretário de Segurança Pública, Roberto Sá, entregou o cargo. O general Braga Neto é quem vai traçar as estratégias para a segurança pública daqui para frente e determinar como o efetivo vai trabalhar e quais serão as ações de combate à criminalidade. O novo interventor será subordinado apenas ao presidente da República. Já existe um Estado-Maior Conjunto operando no Rio desde o início da Operação Rio, que nós chamamos de Operação Furacão, com a participação de todos os órgãos, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional, ABIN, todos os órgãos já estão participando. Então isso continua, Só vai haver uma maior integração. Nós vamos procurar colocar todos numa maior integração. O Rio de Janeiro amanheceu com mais segurança nas ruas, mas o reforço ainda não é consequência do anúncio da intervenção federal, deu a estrutura de algumas estradas. Nos Estados Unidos, o governador da Flórida, Rick Scott, pediu a exoneração do diretor do FBI depois que ficou claro que o órgão tinha informações sobre as ameaças de Nicholas Cruz, o autor do massacre na escola Marjory Stoneman Douglas, na cidade de Parkland, na quarta-feira. O próprio FBI admitiu que foi avisado de que o jovem apresentava desejo de matar, comportamento errático e postava mensagens inquietantes nas redes sociais, que incluíam a intenção de conduzir um tiroteio em uma escola. Por meio de um comunicado, Rick Scott, que é do Partido Republicano, o mesmo de Donald Trump, disse que o fracasso do FBI em agir contra o atirador é inaceitável.
17 alunos e professores foram mortos no massacre. O diretor do FBI, Christopher Wray, ainda não comentou as declarações do governador. Um tribunal do Paquistão decidiu condenar à pena de morte um jovem que estuprou e matou uma menina de 7 anos no mês passado. O crime gerou protestos no país inteiro. A polícia encontrou o corpo de Zainab Ansari em uma caçamba de lixo 4 dias depois do desaparecimento dela no mês passado em Kassur. Paquistaneses foram às ruas protestar contra a falta de providências do governo. Nas manifestações, houve confronto com a polícia e 2 pessoas morreram. Antes da morte de Zainab, moradores da cidade de Kassur já haviam denunciado crimes semelhantes à polícia várias vezes. Por meio de testes de DNA, os investigadores provaram a ligação do assassino em série Imran Ali, de 24 anos, com a morte de Zainab e de pelo menos mais 7 meninas. Para falar ao vivo com a repórter Mônica Teixeira, a primeira reunião sobre a intervenção no Rio de Janeiro terminou agora há pouco e a Mônica acompanhou tudo. Mônica. Oi, Fábio, é isso. A reunião terminou agora há pouco. O presidente Michel Temer veio até aqui, fez um breve pronunciamento para os jornalistas, mas não respondeu a nenhuma pergunta. Ele disse que a reunião foi muito produtiva, que a situação da segurança no Rio de Janeiro era intolerável e que era realmente preciso a união de todos os esforços. Ele anunciou aqui, diante de toda a imprensa, que vai criar na semana que vem ou na próxima o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Esse ministério vai coordenar todas as ações de segurança pública em todo o país. Vamos ouvir então o que o presidente Michel Temer falou. Porque muito brevemente, semana que vem ou na outra semana, mais tardar, eu quero criar, já conversei com o presidente da Câmara, monumental para serem preparadas para a carreira militar pela academia. Veja na reportagem de Rose Gomes. Brasil! A partir de agora, novos 413 cadetes do Exército vão integrar a Academia Militar das Agulhas Negras, que fica em Resende. E logo na cerimônia de recepção, uma novidade. Emily Braz, de 18 anos, uma mulher, recebeu a chave da academia. E ela não estava sozinha. O grupo, que até então era formado apenas por homens, agora conta com 34 mulheres. Foi a primeira vez que elas passaram pelo portão monumental da academia para integrar uma turma mista de cadetes. Eu sempre tive uma admiração muito grande porque meu pai é militar. Aí quando surgiu a oportunidade, eu me interessei pelo pioneirismo e fui saber mais, fui procurar saber e gostei bastante. É muito orgulho hoje, nossa, sem palavras, assim. Eu sempre acreditei muito na minha filha, ela é muito forte. Agora elas se preparam para serem combatentes da mesma forma que os homens. E daqui a alguns anos, uma delas poderá chegar ao comando do Exército. Isso porque estão seguindo esse caminho na carreira militar. É com muita alegria que nós recebemos. Nós sabemos que a mulher traz sempre um toque diferente por onde passa. Então a academia, que é uma escola de formação de líderes, de combatentes, lidando com o sexo feminino, vai se adaptar e vai colher muitos frutos. Após os 4 anos de curso, eles e elas vão escolher a área que vão atuar durante a carreira militar. Assim que abriu o concurso para vaga feminina, eu prestei concurso e agora estou aqui com muito orgulho. E elas já contam com o apoio dos colegas. A gente está fazendo parte desse momento histórico, é muito importante, tanto para nós homens como para nós mulheres. Somos apenas um corpo de tropa e somos todos unidos, isso é mais importante. Hora da previsão do tempo hoje com o Thiago Scheuer. Oi, Thiago, boa tarde. Fala, Fábio, boa tarde para você em casa também. É isso, e o dia já começou com chuva forte no Nordeste, é isso? Muita chuva, viu, Fábio? Já vem acontecendo há alguns dias, né? Mas eu te conto em detalhes, essa chuva ela vai continuar, a chuvarada está estacionada ali em boa parte da região Nordeste, está atingindo também o Norte, como o Pará e alguns lugares do Amazonas. Nas últimas 12 horas vem chovendo muito, né? Só para a gente ter noção, a gente separou aqui alguns acumulados
acumulados. Em Cantanhede, no Maranhão, 83 milímetros, isso é muita chuva. Esperantina, no Piauí, 44 e Fortaleza, 80 milímetros. São alguns destaques aí. Agora, em Maceió, teve ventania e aí ela acabou derrubando algumas árvores pela cidade e aí a chuvarada também alagou ruas. A Defesa Civil avisou que todos os órgãos de emergência estão em alerta. Gente que vinha só para ver a beleza dos mármores, porque Caracalla foi um dos grandes acontecimentos do mundo antigo, desejado pelo imperador que tinha o seu nome. Para tentar diminuir os efeitos da sua má reputação, o imperador Caracalla deu estas termas de presente ao povo romano. Aqui dentro existia tudo que hoje pode ser encontrado numa grande estação de águas ou clínica de beleza. Piscinas, sauna, bares, restaurantes, sala de ginástica e até depilação. Tratavam da saúde alternando a temperatura da água. Na parte quente, calidarium em latim, uma piscina aquecida a mais de 38 graus centígrados e as saunas secas. Depois o tiepidarium, com as banheiras de água morna. Só então usavam as banheiras e piscinas frias para o choque térmico, o frigidarium. E se começava tudo de novo. Duas dessas banheiras também sobreviveram e decoram a Praça Farnese, no centro histórico de Roma. O responsável pela empresa que criou o visor diz que este é o resultado real de um sonho. O efeito emocional é importante porque influencia a nossa capacidade de memorizar. Nos lembramos daquilo que nos emociona e assim podemos narrar de modo correto a vida em Caracalla, diz Francesco Cocchetti. O superintendente de todos os monumentos arqueológicos de Roma, Francesco Prosperetti, diz que esses são os restos de um mosaico muito importante de quase 2000 anos. É uma cidade que condensa em si uma quantidade de testemunhos de história e arte que não tem igual no mundo. Perguntei à diretora de Caracalla se o imperador conseguiu reabilitar a sua reputação. Caracalla foi um bom menino, mas quando cresceu, o pai dele quis dividir o império entre ele e o irmão. Caracalla então matou o irmão para reinar sozinho. Mas, como aconteceu várias vezes, os imperadores malvados acabaram deixando grandes obras na história da edilícia romana. A gente lembra que termina à meia-noite o horário de verão. Moradores de 10 estados e do Distrito Federal devem atrasar o relógio em 1 hora. Os números da economia este ano ainda não foram divulgados. No ano passado, o governo economizou 147 milhões de reais com o horário de verão. O Jornal Hoje fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional. Obrigado.